Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém. Louvado seja Deus, por mais este domingo. Como é bom estarmos na presença do Senhor, podermos nos reunir e estar juntos, caminhando aí para o céu e vivendo uma vida abundante na presença dele. Meditando nessa semana sobre o que falar para a igreja, eu escolhi alguns textos aqui da palavra do Senhor e o título da mensagem que eu gostaria de trazer nessa manhã é O Segredo. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 adiante. Dentro dos conselhos de Paulo para a igreja, tem um segredo. E esse segredo, ele vai ser revelado aqui nessa manhã para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 12 em diante. Conselhos finais. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenha o que é bom. Abstém-se de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Fiel é aquele que vos chamou e também o fará. Louvado seja o Senhor por esse texto. Irmãos, meditando essa semana um pouco minha vida, como sempre, e com base aqui nesse texto que nós acabamos de ler, os conselhos que Paulo deixou para a igreja no passado, eu observei que há um segredo aqui, dentro desse texto, que tem feito a igreja do Senhor ao longo de todos esses anos ser uma igreja vitoriosa,
ser uma igreja forte, ser uma igreja que supera todos os obstáculos que vêm à frente dela. Ao longo de todos esses anos, há um segredo que ele está constantemente em ação no meio da igreja. E está aqui dentro dessas palavras que Paulo falou para os Tessalonicenses. E o segredo que eu quero compartilhar com vocês é que não há segredo. O segredo era apenas para prender a nossa atenção a esse momento da mensagem. Para nós conseguirmos parar, focar e ouvir que esse segredo, que não há segredo e está dentro do texto, o que seria que Paulo falou? Está no versículo 17 do texto que nós acabamos de ler. Orem sem cessar. Ao longo de todos esses anos da igreja instituída pelo Senhor, desde lá de Atos dos Apóstolos, quando Cristo foi ao céu, nós vemos que este segredo ele está trazendo muitas vitórias para a igreja. Inconscientemente, muitas pessoas aderem a esta ação, esse ato de orar sem cessar. Eu, aos 5 anos de idade, eu me recordo até hoje, mesmo sem conhecer Deus, mesmo não tendo uma família cristã, eu já estava tendo e fazendo orações a um Deus desconhecido. O fato da minha mãe ter me deixado com os meus avós e partir para o mundo para viver a vida dela, aos 5 anos de idade, eu me recordo que eu orava a Deus deitado na caminha, na casa dos meus avós, tinha todo o amor, todo o carinho, mas instintivamente, aquele instinto de querer ter a mãe perto, fazia com que eu falasse com Deus e pedisse a Deus para trazer a minha mãe para junto de mim. Eu lembro com 5 anos de idade, até hoje eu tenho 39 anos de idade. Eu com 5 anos eu ficava, Deus, eu não sei aonde a minha mãe está, mas aonde ela estiver, traz ela para perto de mim. Eu tinha o desejo, a necessidade de ter aquele afeto da minha mãe perto de mim. E aos 5 anos de idade, eu fazia orações a um Deus que eu não conhecia. A igreja, nós observamos que há pessoas ao longo e no decorrer da igreja, quando pegamos Atos dos Apóstolos, nós observamos que havia pessoas que não conheciam a Deus e mesmo assim oravam a Deus. Havia pessoas que não tinham o conhecimento de Deus, mas oravam sem saber a eficácia e o poder da oração.
A oração, ela é o segredo que faz com que eu e você venhamos vencer e romper todos os obstáculos e desafios da nossa vida. Sem a oração, sem o contato com Deus, sem esse relacionamento, nós ficamos vulneráveis, fracos e às vezes temerosos. E às vezes até sofremos muito por não exercermos a oração. Paulo aconselhou a igreja para eles orarem, manterem um relacionamento com o Senhor. E nessa manhã, eu não quero sair desse contexto, né? Vim trazer essa palavra, o segredo, que não é segredo, mas que deve permanecer em evidência, porque é Ele que nos faz ser cada vez mais dependentes do nosso Senhor e Criador, do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Criador, Deus Todo-Poderoso. Orar sem cessar. Permanecer confiando e dependendo de Deus. Orar antes de qualquer projeto, ele quer dizer que nós somos dependentes de Deus. Não sei se vocês observaram, sempre que a grande maioria das pessoas que vão fazer ou elevar projetos, principalmente nós cristãos, grandes líderes, tudo que começa-se com a oração. E a oração, ela demonstra que eu e você somos dependentes do Criador. A oração após a conclusão de cada projeto, ela é um sinônimo de gratidão a Deus. Todas as vezes que nós oramos após concluir ou passar um obstáculo, após as ofertas, é um sinônimo de agradecer a Deus por aquilo que o Senhor nos deu. E o orar sempre, que é o conselho que Paulo deixou para Tessalônica, para a igreja tessalonicense, e que eu quero pedir à igreja que continue fazendo, é para que a igreja continue tendo comunhão com Deus. O orar sem cessar faz com que nós estejamos 100% conectados com Deus. Quando oramos sem cessar, nós estamos dizendo a Deus que nós dependemos dEle, nós estamos agradecendo a Ele e nós estamos andando com Ele. E a igreja do passado, quando ela permanecia em oração, e Paulo deixou o conselho para que as pessoas orassem sem cessar, ele estava dizendo para eles que essa era a ferramenta que garantia para eles a vitória.
A vontade do Senhor, ela é sempre boa, ela sempre é perfeita e ela é sempre será melhor para nós. Eu, ultimamente, eu tenho tido êxito em tudo que eu tenho feito na minha vida. Porque eu aprendi este segredo de orar. Tudo que eu tenho feito ultimamente, eu tenho colocado diante do Senhor e tenho conseguido passar tantos obstáculos difíceis. E por que eu gosto de falar? Eu pego a palavra do Senhor, leio, falo, olho alguma coisa nos contextos, procuro adequar minha vida a isso, e quando eu venho aqui ministrar a palavra do Senhor, eu gosto de compartilhar aquilo que eu estou vivendo. Deus me deu um privilégio tão grande esses dias, está me dando um privilégio, que é de viver uma vida de oração. E não só. É de ter uma vida de oração, e essa vida de oração está sendo com a minha esposa e com o meu filho Marcos, todos os dias de manhã que eu vou sair para trabalhar, meu filho está acordado, eu dou a mão para ele, dou a mão para a Paola, e nós fazemos uma oração de 1 ou 2 minutos. Irmãos, como essas orações têm me ajudado a vencer no trabalho, a vencer os gigantes que têm se levantado diante da minha vida, diante deste último ano de Covid, diante da perda que eu tive do meu irmão, diante desse cenário caótico, as pessoas no meu trabalho, lá, Daniel, eu não sei, cara, como é que você consegue, meu? Vou usar essa expressão, me perdoem, assim, a expressão que as pessoas falam lá. Como é que você consegue vencer tudo isso que a gente está passando? As pessoas batendo cabeça, chorando, desesperadas. Eu tive a perca, né? Roubaram o meu carro. E tantos outros cenários. Sei que toda a igreja aqui, nesses últimos dias, passou por grandes dificuldades, mas estão aqui felizes, radiantes. Nós temos a palavra do Senhor, que é a base da nossa fé. E é isso, irmãos. A oração na minha vida, ela tem sido o segredo para eu me sentir seguro, forte e vencer tudo isso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Porque é tão bonito quando a gente lê na Bíblia que Paulo e a igreja do passado venceu. É tão bonito quando a gente vê pessoas falando que venceu. Agora, quando você está vivendo isso, você acaba sendo uma testemunha real, verdadeira do que Deus está fazendo. Há pessoas que olham para mim, para você e falam, como é que pode? Aí você revela para ele, fala, olha, chama a atenção dele, fala, eu tenho um segredo, e esse segredo, ele está na Bíblia. Há um Deus que ama a sua vida, que ama você, e você pode se relacionar com Ele através da oração. Ele enviou Jesus, já foi falado aqui, para o nosso irmão, na ceia. Ele te ama, Ele deu a vida para te salvar. Você que está no seu lar, está me ouvindo nessa manhã. E esse é o segredo que pode te fazer campeão, vencedor e vitorioso. Se relacionar com um Deus vivo, o Deus desta igreja, o Deus que está na Bíblia, o Deus que Paulo falou à igreja para orar a Ele. Eu não sei quais as dificuldades que você vai enfrentar,
a situação que você vai enfrentar. Mas saiba que esta ferramenta de orar sem cessar, ela vai te fazer muito mais do que vencedor. Basicamente, é isso aí, irmãos. Eu não vou estender mais, mas há muito o que falar e pregar da palavra do Senhor, mas se eu for além, eu vou ser infiel àquilo que eu gostaria de compartilhar, e é isso. Ore sem cessar. Não é baseado naquilo que o Daniel tem a oferecer, porque eu nunca vou ter, né, irmãos? Eu não tenho nada a oferecer a ninguém, a não ser compartilhar a minha experiência, a minha história de vida com o Criador, que é Jesus Cristo. Que a minha vida seja uma carta lida, que eu seja uma testemunha ocular de Cristo, e que a evidência dessa palavra, que é verdadeira, que é genuína e que é real, possa continuar mudando não só a minha vida, mas a vida de todas as pessoas que viverem baseadas nela. Eu sei que o nosso pastor ele vai fazer o fechamento, mas como eu sou tão dependente de Deus, e tanto no início de tudo e no fim de todos os projetos, eu vou concluir essa fala falando com o meu Pai. Senhor Deus, como é bom, Pai, servir ao Senhor. Eu sei que eu estou aqui diante da Tua igreja, Pai, e peço que o Senhor sempre continue comigo, Pai. Continue com a Tua igreja. Nós temos a Bíblia, que é a base da nossa fé. Nós temos a vida uns dos outros. Nós temos os conselhos da palavra do Senhor. Mas de nada vai adiantar, Pai, eu falar, eu querer demonstrar algo que verdadeiramente não esteja fazendo a diferença na minha vida. E o que eu compartilho com a Tua igreja, com essa pessoa que está lá na casa dela, assistindo, e com os meus irmãos aqui, que a oração ela tem me ajudado muito. E me ajudado a vencer, a oração tem me ajudado a ser forte, a oração tem me ajudado a passar todos e todas as adversidades. E eu quero que a Tua igreja viva isso, Senhor, que cada pessoa viva isso, que cada pessoa conheça Jesus, que cada pessoa entenda que essa é a ferramenta que vai fazer deles mais do que vencedores. Pelo amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário e tem demonstrado a cada dia nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ser o meu Senhor, por ser o meu Salvador e ser o Salvador do Teu povo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.